Olá e bem-vindos a mais um Vlogmas domingo e hoje está um dia de sol incrível. As temperaturas lá fora estão baixinhas, mas está mesmo um solinho muito lindo. E o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer a segunda sobremesa com o Pandoro que eu comprei no Lidl. Eu nem sei se é bem assim que se diz, se é Pandoro, se não é, não importa. Vocês sabem que bolinho é que vende no Lidl todos os anos, nesta altura do Natal. E eu ontem fiz uma espécie de tarte em que utilizei como base a base do bolo que cortei. Aqui ficou lindo e para além de lindo ficou muito bom. Aquele creme pasteleiro que eu vos ensinei a fazer é delicioso e eu tenho que admitir que o bolo é bem melhor que aquilo que eu imaginava. É muito saboroso mesmo. Então, eu hoje vou fazer uma espécie de trifle com o bolinho, com o resto do creme pasteleiro que fizemos ontem, com aquela metade que eu guardei. Vou bater chantilly e vou juntar morangos e se calhar um pouquinho de compota de frutos vermelhos. Ainda vou ver como é que vou fazer na montagem, mas vai ser assim, simples, mas muito bom. O chantilly também já mostrei aqui várias vezes, mas mesmo assim vou voltar a fazê-lo. Eu gosto de ter natas bem frias, usar aquelas da Agros, juntar sumo de limão e 50 gramas de açúcar por cada 200 ml de natas. E a bater, eu vou batendo e vou acrescentando o açúcar e bato até ficar num ponto assim firme e cremoso. Eu ia cortar o Pandoro em pedaços, mas achei que se eu cortasse pelo lado mais estreito, que é a parte de cima, ia fazer assim umas estrelas que cabiam aqui na minha taça de fazer os trifles. Então, é o que eu estou a fazer. Vou cortar assim duas, uma para o fundo e depois outra assim mais para o meio. Deixem ver. Exato, esta também dá, então vai ser o que eu vou fazer. E agora vou tratar daqui da montagem. Vou pôr então uma basezinha de bolo. Vou colocar creme pasteleiro. Vocês, se quiserem molhar o bolo, podem fazer uma calda e molhar. Eu vou colocar então aqui creme pasteleiro. Como o bolo é uma estrela, antes de eu pôr o creme pasteleiro eu devia ter feito isto, mas não fiz, que é colocar um quarto de morango entre cada ponta da estrela e só depois então colocar o creme pasteleiro. Não fiz, fiz agora, já tinha colocado uma camadinha de creme, agora vou espalhar então melhor, que eu acho que aquele morango ali vai dar um certo charme. Então é isso. Agora vou cortar um bocadinho de morango aqui para pôr por cima do creme pasteleiro, assim em pedacinhos. Por cima vou colocar a segunda base de bolo. Calcar assim. E agora vou espalhar o chantilly. Se vocês quiserem pôr então a compota de frutos vermelhos, por exemplo, por cima desta base de bolo, também podem colocar. Eu não quero fazer assim muitas misturas, então vou deixar assim mais simples, mas podem pôr perfeitamente. Agora é só espalhar. Por cima, para finalizar, vou colocar assim uns bocadinhos de morango, só para decorar. E pronto, está o nosso trifle. Eu fiz com Pandoro, mas vocês podem fazer com outra coisa qualquer, com pão de ló, por exemplo, com sobras de bolos que vocês tenham em casa. Fica este tipo de sobremesas, pelo menos cá em casa, é sempre um sucesso e é uma boa forma de aproveitarmos aquelas sobras de bolo quando já estão um bocado mais secas, que ninguém as quer. Então, olha, fica assim umas camadinhas e fica bastante delicioso. Bom dia! Bem-vindos à última semana antes do Natal. Está quase, já só falta um bocadinho assim.
E eu vou-vos ser sincera, para mim o Natal não é só o dia 25, não é só o dia 24 e o dia 25, mas é todo esta preparação, toda esta envolvência. No mínimo desde o dia 1 de dezembro para mim é Natal e só acaba quando se desfaz a árvore. Portanto, mesmo aquela semaninha entre o Natal e o Ano Novo, para mim continua a ser Natal. A sério, para mim o Natal é isso, não faz sentido ser só mesmo aquele dia ou aqueles 2 dias, é toda esta envolvência, todo o espírito. Por isso, bora lá, agora sim, agora não temos mesmo forma de parar, já está tudo orientado. E o que é que eu tinha para vos dizer? Ontem este Vlogmas vai ser de domingo e de segunda. Este fim de semana foi muito corrido. Sábado de manhã fui até Barcelos com o Bruno, como vos mostrei. Tínhamos aquele dinheiro no cartão do Continente que não queríamos deixar passar, porque se não o gastasse ontem acabava o prazo e ele voava. Então fomos e aproveitámos, comprámos aquelas coisinhas para a ceia. Depois de tarde fomos com os meus pais comprar o resto das coisas para a ceia, o bacalhau, essas coisas assim. Está tudo orientado, portanto, fim de semana é só comprar couves e fruta, praticamente, e fazer os doces. E então foi assim muito corrido, depois ainda quis gravar uma sobremesa de tarde, já não consegui editar. O vídeo que eu ia editar e publicar no sábado já só editei ontem de manhã. Depois ontem de manhã eu ainda quis gravar uma segunda sobremesa. De tarde tínhamos planos para ir passear porque estava solinho, só que os meus pais tiveram um problema em casa, tivemos lá a tentar resolver. A tarde passou-se e já não deu para ir a lado nenhum. E quando acabou o dia tinha muita dor de garganta, cheguei a casa, ainda pensei em gravar alguma coisa para vocês, mas estava mesmo com muitas dores de garganta, então tomei um Brufen, dores de garganta e de cabeça. Então tomei um Brufen e descansei. Hoje já acordei melhor, pelo menos sem dores, o que já é ótimo. E pronta para iniciarmos esta caminhada da última semana até ao Natal. As prendas de Natal que eu comprei, em princípio algumas já chegam hoje. Uma delas foi na loja da Lego, bem da Bélgica, já saiu de lá a semana passada, mas ainda não chega hoje, que eu estive a ver, bem pela DPD, mas ainda não, ainda deve vir a meio da Europa. E depois a outra delas é que me está a deixar um bocado apreensiva, porque eu hoje até liguei para a linha de apoio e disseram-me que ainda estava em processamento, e então é logo a prenda do meu pai, não sei como é que vai ser. Vamos ver. Desculpem, o meu telemóvel está para aqui. E o que é que eu ia dizer mais? Hoje vou começar a fazer as bolachas. Vocês estão a ouvir barulho, que é a minha máquina de secar roupa, porque eu, com esta correria toda, este fim de semana, não lavei nenhuma peça de roupa. Foi o que lavei na sexta-feira, que foi os lençóis e mais nada, e pijamas. Então hoje já estou a tratar de lavar e de secar. Equipamentos do Bruno, eu tinha montes deles para lavar. Coloquei-os nos estendais, só que estava uma nevoeirada medonha, só agora é que ela começou a levantar. Vamos ver se vai dar para secar ou se logo ligo a lareira e coloco-os ali em frente. Porque é material que eu não posso pôr na máquina de secar, aqueles equipamentos de ciclismo que eles estragam-se todos, então não dá mesmo. E é isso, vou começar a preparar os ingredientes para começar a fazer as bolachas, porque já é mais do que tempo para isso. E hoje também ainda tenho que editar o Vlogmas para sair logo ao final do dia, portanto, espera-me algum trabalhinho. Então, estou na cozinha para começar a fazer as bolachas, mas, entretanto, chegaram as minhas encomendas da UC. Eu fiz duas, tinha feito uma para prendas de Natal. E depois o Bruno mostrou-me lá dois livros que estavam em promoção e que ele queria. E então encomendei no dia seguinte e vieram as duas ao mesmo tempo. Portanto, já estão aqui. Depois de ser embrulhado o que é para embrulhar. E entretanto, então, vou começar aqui a preparar as bolachinhas. Pronto, já fui levar as encomendas da UC ao escritório. E já prendi aqui o cabelo porque faz muita impressão estar na cozinha com o cabelo solto. E vou começar a fazer então as minhas bolachas. Este ano eu decidi-me por uma receita base que leva, tenho aqui escrito que de cor também não sei, mas leva manteiga, açúcar em pó. Ora bem, eu já tenho aqui os ingredientes base todos. Manteiga, leva açúcar em pó, farinha de trigo sem fermento, uma pitadinha de sal,
e farinha de amêndoa. Pronto. Estes são os ingredientes base da minha receita, das bolachas. Depois o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir esta receita base 4 vezes. E eu vou, cada uma delas, aromatizar de forma diferente. Mas eu tenho, por exemplo, uma das variações é juntar baunilha, que eu já tenho aqui a vagem. E depois, dentro desta da baunilha, eu vou dividir a massa em 4 partes e juntar outras coisas. Ou seja, eu quero fazer uma base e depois, dentro dessa base, aromatizá-la e depois pegar nessa base, dividir e fazer bolachas diferentes. Então, por exemplo, a de baunilha, que é uma das que eu vou fazer agora, eu vou dividir em 4 partes, como vos disse. Numa das partes vou pôr nozes picadas, na outra parte vai ficar assim, para eu moldar com o saco de pasteleiro. A terceira parte eu vou deixar assim também, vou refrigerá-la no frigorífico e cortar com os cortadores. E a última delas eu vou juntar um bocadinho de bicarbonato de sódio e pepitas de chocolate e açúcar mascavado para fazer cookies. Portanto, eu tenho medo que isto seja um bocadinho difícil de explicar. Então o que é que eu vou fazer? Eu hoje devo fazer 2 massas e depois amanhã fazer as outras 2, para também não ser assim muita coisa no mesmo dia. E vamos tratar isto como se fossem receitas diferentes, está bem? Vamos fazer, imaginem, eu hoje faço a de baunilha e a de chocolate, por exemplo. E então eu explico-vos a massa de baunilha, explico-vos a massa de chocolate, as divisões, mas tratamos isto como se fossem receitas diferentes, como se fosse uma receita de bolachas de baunilha e outra receita de chocolate, que é para ver se eu não faço muita confusão a explicar isto. Então bora lá, eu vou começar. Eu esqueci-me, ovos, também levo ovos. Estava ali no cantinho, já me estava a esquecer, mas levo ovos, estão aqui. Eu já tirei tudo do frigorífico há algum tempo, que é para estar à temperatura ambiente. E então, bora, vamos começar, vou começar a fazer a massa da baunilha. Vamos então começar pela massa de baunilha. E precisamos de 225 gramas de manteiga, convém que ela esteja assim mais molinha, que é para ser fácil de trabalhar. Tenho a balança por baixo da taça, que é para poder pesar direitinho. Os ingredientes vão ficar na descrição, que é para ser também mais fácil de vocês acompanharem. A seguir às 220 gramas de manteiga, vou acrescentar o açúcar em pó, que são 140 gramas. E vou agora misturar isto muito bem até ficar assim mais cremoso. Por isso é que convém que a massa esteja à temperatura ambiente para estar mais molinha. Então, vou fazer isso. Vocês podem fazer na batedeira sem problema, mas também dá para fazer assim à mão. Só é preciso um bocadinho de paciência. Temos o açúcar já bem misturado com a manteiga, ou a manteiga com o açúcar. Vamos acrescentar a parte dos ovos. Preciso de um ovo inteiro, que já está ali, e de uma gema. E vou também já colocar uma pitadinha de sal, porque a minha manteiga não tem sal. Pronto. Agora eu vou misturar isto e é provável que talhe, mas não fiquem preocupados porque quando juntarmos os ingredientes secos, as farinhas, isto volta a ter um aspecto bonito. Portanto, bora. Já misturei os ovos, a massa não talhou porque eu já tenho a minha manteiga e os meus ovos fora do frigorífico há muitas horas, portanto está tudo à temperatura ambiente. Mas se talhar, lá está, não fiquem preocupados. Ela volta ao normal. Esta massa, como eu vos disse, vou aromatizar com baunilha, só que o meu extrato ainda não está em condições, então eu vou usar as sementes de uma vagem, já a raspei e vou colocar já aqui dentro. Porquê? Porque é mais fácil de misturar as sementes nesta fase em que a massa ainda está assim cremosa. Depois já com os secos envolvidos já é capaz de ser um bocadinho mais difícil. Então vou misturar isto muito bem e depois passamos às farinhas. Ok, já está bom. Agora vamos começar a colocar as farinhas. Eu vou começar pela de amêndoa, que são 85 gramas. Já está. Vou já envolver.
Agora vamos à farinha de trigo e são 285 gramas. Começo a envolver a farinha de trigo aqui na massa amanteigada. A massa está muito boa de ser trabalhada. Eu gosto sempre de ter aqui este raspador que é para poder raspar. E eu nem sequer vou precisar de pôr a mão na massa, sinceramente. Não há necessidade, com a espátula estou a conseguir fazer o que eu preciso. Ela está bem molinha, é uma massa bem molinha, que fica rijinha no frigorífico por causa de ser bastante amanteigada. Mas agora, como a manteiga está à temperatura ambiente, ela realmente é uma massa mais molinha, então está muito fácil de a trabalhar só com a espátula. E já está, não vale a pena estar aqui com muito mais, a mexer muito mais. Agora eu vou dividi-la em partes para tratar então de depois moldar. A massa está pronta, eu vou começar então aqui a dividir. A primeira vai aqui para o saco pasteleiro. Vou pô-la aqui sobre a minha balança para conseguir ver o peso da massa. Então vamos pôr a tara a 0. E eu vou pôr 200 gramas de massa aqui para ser feita com o saco de pasteleiro. Para já vai ficar aqui 200 gramas. Vou aproveitar que já tenho aqui este jarro e vou pôr mais 200 gramas de massa. Eu vou dividir isto mais ou menos em 200 gramas 4 vezes. Vamos ver. Eu não sei bem quanto é que eu tenho ali e eu acho que isto deve andar à volta dos 800, mas não tenho bem a certeza. Já temos 200 no saco pasteleiro, 200 ali no jarro que é para um sabor e agora eu vou ver aqui quanto é que eu tenho e dividir por 2. A parte da massa vai ser para ficar com o sabor original, portanto, para ficar com o sabor a baunilha. Vamos lá. Tentar pôr aqui mais 200 gramas. Ok, tem 209, também vai ser. Este aqui vai ser para eu esticar, para fazer bolachas recheadas. Então eu vou embrulhar em película, fazer assim um quadradinho. Tá? Mais ou menos. E está pronto. Este tem que ir ao frigorífico e este tem mesmo que ir para o frio para podermos esticar e cortar as bolachinhas. A esta parte da massa, o que eu vou fazer é juntar frutos secos. Eu tenho aqui 40 gramas de frutos secos, que é amêndoas e nozes, amêndoa mesmo com a pele, que eu piquei grosseiramente com a faca. Vocês podem picar com a faca, podem picar com um picador, como vocês preferirem, e usar os frutos secos também que vocês mais gostarem. Eu estou a usar então amêndoas e nozes, que é algo que nós gostamos muito e que eu tenho sempre em casa. E estou a usar uma quantidade bastante grande para as 200 gramas de massa que eu tinha aqui na minha taça. Mas é porque eu quero que seja mesmo umas bolachas de frutos secos. E agora vou colocar aqui em película. Estou só a pesar para vos dizer quanto é que ficou de massa. Por acaso não tinha bem 200 gramas, não é? Não tinha nada bem 200 gramas, porque tem agora 200 com 40 gramas de frutos secos. Portanto, a massa não dá 800 gramas. Eu pensei que sim, mas pelas minhas contas falharam. E agora, depois dos frutos secos envolvidos, vamos colocá-la em película para refrigerar juntamente com as outras. Vou então fazer as cookies e para elas o que é que eu preciso? Preciso de bicarbonato de sódio, açúcar mascavado e pepitas, obviamente. Então, o que é que eu tinha planeado? Colocar 60 gramas de pepitas. Lembrem-se que eu tenho aqui 200 gramas de massa. Então vou pôr a tara a 0
e vou pôr 60 gramas de pepitas. Pode ser muito, mas eu quero que elas fiquem assim bem chocolatudas. Eu vou pôr 1/4 de colher de chá de bicarbonato. Só que eu não tenho a medida de 1/4. Eu tenho esta que é de meio e eu não a vou pôr cheia. Vou tentar colocar assim mais ou menos isto. E porquê? Porque as cookies precisam de bicarbonato para elas dar uma ligeira crescidela no forno. E então temos que colocar aqui, também porque dá aquele toquezinho do bicarbonato. E para ficar com cara de cookies nós precisamos de açúcar mascavado. Então eu vou pôr aqui 30 gramas. Então vou pôr com a ajuda da colher, para ver se não abuso. Ok, já tem 20. Ok, pronto. Agora, eu vou envolver estes ingredientes e se eu sentir que a minha massa está assim muito seca, eu coloco leite, mas eu acho que não, porque ela está assim, ela está com uma textura muito boa para incluirmos aqui mais alguns ingredientes. Então é isso que eu vou fazer. Ingredientes envolvidos, agora vou colocar no plástico. Com a ajuda aqui do raspador. Esta massa também tem que ser refrigerada porque para as cookies não se espalharem demasiado no forno, nós precisamos que a massa esteja fria. Então é mais uma para ficar aqui no plástico e ir para o frigorífico. É numa destas horas que eu precisava daquelas películas aderentes reutilizáveis, porque é um desperdício, eu sei, mas não posso fazer muito. Ora bem, com a massa de baunilha o que é que nós fizemos? Massa de cookies, esta de frutos secos que vai ser para fazer bolinhas, esta que ficou só de baunilha e a que está no saco do pasteleiro para fazer as amanteigadas. Pronto. Agora, estas três têm que ir para o frigorífico e aquela tem que ficar à temperatura ambiente para poder ser depois espalhada com o saco de pasteleiro. Já estou a começar a segunda massa e esta vai ser a de chocolate e o início vai ser exatamente igual. Eu vou misturar 225 gramas de manteiga à temperatura ambiente com 140 de açúcar em pó. E vamos fazer isto até ficar bem cremoso. Também já coloquei o ovo e a gema e estou agora a pôr o sal, tal e qual como na anterior, não tem diferenças. Vamos agora envolver os ovinhos, não é? O ovo inteiro e a gema. Pronto, então agora vamos lá a fazer mais atenção a esta massa, porque agora vem algumas diferenças. A parte da farinha de amêndoa é igual, são 85 gramas. Mas vamos acrescentar aqui mais umas coisas. Vamos começar pelo açúcar mascavado, que são 80 gramas de açúcar. Vamos lá pôr. Vou também já colocar o cacau. 50 gramas de cacau em pó. Como é uma boa quantidade de cacau, eu tive que acrescentar também uma boa quantidade de açúcar mascavado, porque senão a massa não fica equilibrada, não é? Porque o cacau é bastante amargo. Pronto, são 50 gramas. Vamos pôr para aqui. E a farinha de amêndoa, que foi a primeira coisa que eu falei que ainda não coloquei. Portanto, pus o açúcar mascavado, o cacau e agora os 85 gramas de farinha de amêndoa. Vamos então envolver estes secos aqui na manteiga, na massa de manteiga. Para isto, que massa linda, chocolatuda. Pronto, falta-nos a farinha de trigo e um pouquinho de leite. Ela vai precisar de leite, só 2 colherzinhas aqui. Portanto, de farinha de trigo é na mesma 285 gramas. E agora de leite precisamos de 2 colheres de sopa. E eu, como também não tenho a medida da colher de sopa, porque partia no outro dia,
Tenho que comprar uns medidores novos. Vou colocar 4 vezes esta porque é a de meia colher de sopa. Pronto. Vamos envolver tudo e vamos ver. Às vezes pode precisar de mais um pouquinho de leite porque a quantidade de secos é bastante grande. Mas vamos primeiro envolver assim e vemos a textura da massa. Ok, a massa está ótima, não precisa de mais leite, aquelas duas colheres de sopa são suficientes. E agora eu vou dividir esta massa. E a massa de chocolate vai ser dividida apenas em 2 partes. Uma delas é para eu esticar e rechear depois com compota, por exemplo. E a outra eu vou adicionar um bocadinho de bicarbonato de sódio porque vai ser para fazer umas bolinhas, quase como as cookies, mas sem as pepitas. Então, bora lá, esta é mais fácil de dividir, vamos fazer 400 gramas e depois o restante. Eu vou pôr aqui na película mais ou menos 400 gramas de massa. Ora, cá está. Vamos tirar a balança e vamos embrulhar para refrigerar esta massa. E a restante vamos colocar então o bicarbonato. Como aqui a quantidade é um bocadinho maior do que naquela das cookies, não é? Aqui tem quase o dobro. Eu vou colocar meia colher de chá de bicarbonato. Então eu tenho aqui a medida de meia colher de chá. E eu vou colocar aqui, espalhar da melhor forma possível. Eu daqui a um bocado vou filmar a confusão que está aqui em cima desta bancada para vocês verem o que é quando começa a fábrica de bolachas de Natal, que é um disparate autêntico de tralhas espalhadas. Mas vamos lá. Vou então misturar agora muito bem o bicarbonato e depois eu vou ter que embrulhar esta e vou ter que lhe pôr uma marca para eu saber que esta é a que tem bicarbonato, senão não vou saber. Tenho aqui as 2 massas de chocolate. Esta é que é para esticar, para depois rechear, para fazer com os cortadores. E esta é para fazer em bolinhas, tipo as cookies, mas só de chocolate. O que é que eu fiz? Tenho estas etiquetazinhas aqui, que eu mandei vir da China, que já há muitos meses. Eu tenho-as sempre aqui na cozinha, porque ajuda-me a marcar algumas coisas. E então eu escrevi só com bicarbonato, que é para eu saber, porque são as 2 iguais. E daqui a pouco eu já não sabia qual era qual. Então vai ficar assim e vai para o frigorífico porque ela tem que arrefecer bastante. Deixem-me mostrar-vos o ponto de situação. Começar aqui na ponta. Ele é pano, caixas já vazias para quando as bolachas estiverem cozidas, esferográfica, bateria extra da câmara, o meu telemóvel, taças sujas, os meus apontamentos, facas, medidores, resto de manteiga, pepitas, farinha de amêndoa. Deste lado é lixo, é ovos, é bicarbonato, é açúcar, é caixas vazias, é tábuas sujas. E não podemos virar para este lado, ele é a louça, o extrato de baunilha onde eu já coloquei a vagem que usei há um bocado, é a caixa dos bicos do saco de pasteleiro. Enfim, é de tudo. E agora o que eu vou fazer? As massas têm que refrigerar, então eu vou aproveitar para dar uma geral aqui, porque isto está mesmo muito mal. Eu tenho aqui roupa para dobrar que tirei da máquina, enfim, tudo. Bem, já se passaram umas horitas, 2 talvez, desde que eu fiz as massas, talvez um bocadinho mais. Entretanto eu fui aqui a um talho que tenho aqui perto de casa, que tem também assim algumas coisas de mercearia, porque eu lembrei para amanhã fazer a base, a massa de gengibre, e eu não tinha gengibre, então fui lá comprar este, assim a correr, ainda bem que eles tinham, e aproveitei para trazer também, já nem sei o que é que foi, umas maçãs que não tinha comprado, 2 cenouras, ou assim, só para esta semana, assim, coisas básicas. E, entretanto, editei o vídeo, já está tudo pronto a sair, vai sair daqui a meia horinha, que são 5h30, e agora vou começar a moldar as bolachas. Vou começar por estas,
são aquelas que estão à temperatura ambiente, aquela massa que está à temperatura ambiente. Então eu vou começar já por estas e depois vou ir buscando as outras ao frigorífico e vamos moldando. Aquela ali do saco pasteleiro foi um bocadinho difícil de sair, que a massa estava um bocadinho dura, porque está mais frio, não é? Mas eu aquecia assim com as mãos e ela entretanto começou a sair. Deu pouquinhas, depois talvez eu faça novamente massa para fazer mais bolachas destas, mas eu já sabia que as quantidades não iam ser muitas, eu quero é muita variedade. Agora, esta aqui é aquela de frutos secos, que tem amêndoas e nozes, e eu vou moldar isto em bolinhas. Eu quero fazer bolachinhas pequenas, então eu vou fazer isto com 15 gramas. Tenho aqui a balança à minha beira, que é para tentar ver mais ou menos 15 gramas. Eu quero fazer bolachinhas mesmo pequenas, então vou fazer isso. Vou pegar em bocadinhos e vou fazer então, pôr 15 gramas de massa. Ok. Pronto, elas já estão todas divididas e eu agora vou então enrolá-las. É super fácil. Agora temos aqui a massa das cookies e eu vou fazer exatamente a mesma coisa, que é dividi-la em 15 gramas, mais ou menos, que é para elas ficarem assim, mais ou menos do mesmo tamanho também. Pegar a balança e ver. Então esta está muito grande. Tá bom. Agora que eu tenho a massa toda dividida, vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou fazer bolinhas, embora estas eu vá espalmá-las um bocadinho no tabuleiro. Mas mesmo assim vou... Já tenho o forno a pré-aquecer a 200 graus. Então é assim, estas aqui de nozes eu vou cozê-las assim em bolinhas e as cookies eu vou espalmar ligeiramente, só para dar aqui uma ajudinha, mas elas normalmente espalham-se, não é? Mas pronto, eu vou espalmá-las assim, não ficam umas cookies muito grandes, como vocês veem, porque eu quero fazê-las assim num tamanho mais pequeno mesmo, por isso é que eu as pesei, para terem mais ou menos 15 gramas. Pronto, vou espalmá-las. Agora, o tempo de cozedura destas e destas pode ser diferente, portanto convém estarmos atentos a esse pormenor. Assim que o forno estiver quente, coloco-as lá para elas cozer. E entretanto vou moldando outras. Fui buscar mais uma, esta é de chocolate com bicarbonato, que é outra que eu vou fazer então, tipo as cookies, as papitas. Vou dividir em 15 gramas, enrolar e cozinhá-las. Então bora lá, vou dividir aqui a minha massa. Tenho aqui a balança e agora é ver os pesos. Foi muito grande, a gente tira um bocadinho, volta a pesar. Tem 13, está bom. Esta tem 10, precisa de mais um bocadinho. 16, eu vou fazendo assim, entre 13, 14, 15, 16 gramas, por aí. 16. Assim, eu aqui já tenho as cookies e também aquelas de nozes. E tenho no forno aquelas amanteigadas que fiz com o saco de pasteleiro, aqui de chocolate. E aqui está o resto de chocolate que eu já pus no tabuleiro. O que é que eu fiz? Espalhei-as ligeiramente assim com a mão. E agora vou levar ao forno e rezar para elas não crescerem muito, porque eu estou com um bocado de receio que elas fiquem muito perto umas das outras. Se calhar eu vou tirar uma das fileiras e dar mais espaço.
Mas é isto, elas já estão a começar a ficar um bocadinho moles e é quando elas se espalham mais no forno, porque aqui está a ficar agora um bocadinho de calor. Eu tenho a lareira acesa e o forno ligado, então está a ficar um bocadinho de calor. Eu vou tirar uma fileira e tentar dar mais espaço e pô-la já no forno. Ora bem, estamos a chegar ao final da segunda-feira deste vlogmas de 2 dias. Em relação às bolachas que eu fiz hoje, fiz então uma massa de baunilha e uma de chocolate. Dentro da de baunilha eu dividi em 4 tipos de bolachas diferentes. Tivemos cookies, rosquinhas amanteigadas, bolachas de nozes e amêndoa e aquelas que são para esticar com o rolo da massa e cortar com os cortadores para depois rechear. E na de chocolate tivemos 2 tipos de bolachas, aquelas bolinhas que depois ficam umas bolachas muito saborosas, elas ficam crocantes por fora e massinhas por dentro, ficam mesmo muito boas. E também, mais uma vez, daquelas de esticarmos e cortarmos com os cortadores para rechear. Sendo que de todos esses sabores, ou desses tipos de bolachas, eu hoje já cozi as cookies, as de nozes, as rosquinhas amanteigadas e aquelas softs de chocolate. Todas as que são de esticar com o rolo da massa e cortar com os cortadores, eu deixei ficar para amanhã, porque eu amanhã vou fazer massa de gengibre. Vou também ter uma parte que será para cortar com os cortadores e então quando começar a fazer esse tipo de bolachas faço-as todas seguidas. Eu acho mais prático dessa forma. Depois podemos falar melhor disto nos próximos vlogmas, mas assim, há aqui alguns sabores que deu pouquinho as bolachas, porque eu também não fiz nenhuma quantidade muito grande. A quantidade da massa base não dá 800 gramas, não chega a 800 gramas de massa e depois eu divido então pelos vários sabores, pelos vários tipos de bolachas e claro, não dá assim muitas bolachas. Vocês podem se focar num sabor, podem se focar num tipo de bolacha e fazer ao vosso gosto. Aquilo que eu quero vos mostrar é que com uma receita base vocês conseguem fazer um sortido. Pronto, para mim é interessante, eu espero que para vocês também seja. Vou então despedir-me, este vídeo é de 2 dias e já fica com alguma informação, ficam com estas bolachas, com a sobremesa que eu fiz ontem. Espero que vos seja útil ainda para a vossa ceia de Natal, para os vossos presentes de comer. E se assim for, se vocês gostaram do vídeo, deixem ficar o likezinho. Se são novos por cá, subscrevam o canal, ativem o sininho e muito obrigada por assistirem. Fiquem bem. Beijinho grande e até ao próximo. Tchau!